Nossas Bíblias em Lucas 5, 17 a 26. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 5, 17 a 26. Aleluia. Todos acharam? Ou amém fraco? Todos acharam? Então vamos ler. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo entre si: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos e davam glórias a Deus, ou glória a Deus, e possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígios. Amém? Mas foi curado um homem, por que prodígios? Por que Jesus diz no plural? Vamos ver isto. Meu tema desta noite é: em Jesus, os detalhes da vida são transformados. Há algum detalhe na sua vida que precisa ser transformado? Há algo na sua vida que precisa ser trabalhado e que está criando carga para você? Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Queridos, um homem de Deus, abençoado do Brasil, diz que todo raciocínio, toda ideia, toda escola de pensamento tem duas dimensões, que vamos a grosso modo chamar de atacado e varejo. Toda escola de filosofia tem o seu atacado e seu avarejo. Toda religião tem o seu atacado e o seu avarejo. Todo pensamento tem o seu atacado e o seu avarejo. O que é isto? Vocês sabem o que é atacado e o que é avarejo? Hein? Atacado é quando uma empresa só vende um determinado número de coisas. Isso é por atacado. Mas tem gente que bebe por atacado também, né? Tem gente que faz besteira por atacado, mas é mais raro. E avarejo? Atacado é vender muito e avarejo é vender 1 a 1, 2 a 2, 3, quando muito. Não é? Então,
Atacados são as propostas amplas e gerais. Então, na Bíblia nós temos o lado do atacado. São as propostas amplas e gerais. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pagar o mal com o bem e não com o mal. Ser sincero e verdadeiro. Não aceitar que se pague pedágio a fiscal. Se revoltar com a extorsão do policial. Isso deve ser por atacado. Significa que todos temos que fazer isso. Se você começar a dar suborno, a polícia vai se degringar. Não é? Vai ficar como, perdão, mas lá no Rio de Janeiro temos isso. Meu colega foi atravessando, ele tinha chegado dos Estados Unidos, acostumado com aquele sistema de dirigir que 100 é 100, 80 é 80, 60 é 60, 50 é 50. Não é como no Brasil que 60 mais ou menos. Não. É para valer. Chegou no Brasil e ele veio por uma estrada e estava escrito 80. E ele vinha a 80. Depois aproximou-se do posto policial e estava escrito 60. Ele entrou a 60, diminuindo a velocidade. Quando chegou em frente à Polícia Federal, o policial o pegou. Chegou, se aproximou do carro, ele abriu a janela. O que houve, senhor policial? É que o senhor estava correndo demais. Ele disse, errado. Eu estava dentro da velocidade. Ele disse, não estava. Estava. E aí começou. Ele se chama, o meu colega se chama Daniel Paixão. Voltou para os Estados Unidos, está lá até hoje. Por sinal, rico. Eu não fui, fiquei pobre. Então, Daniel Paixão disse, seu guarda, qual o problema? Eu sou um ministro de Deus e eu vinha dentro da velocidade. O policial virou para ele assim, não tem jeito, você vai ter que me dar dinheiro. Ele disse, para lá, dinheiro por quê? É a regra. Mas que regra? Minha regra. E do meu chefe. Tem uma outra coisa, Daniel, com todo o respeito eu vou lhe dizer algo. Você terá que me dar o dinheiro, senão vai ser pior. O seu carro vai ficar aqui. Ele disse, mas como pode isso? Isso é uma afronta. Ele disse, mas infelizmente, Daniel, eu estou errado, mas você vai ter que dar o dinheiro, porque esta é a regra desse posto. E ele disse, mas eu não tenho dinheiro para dar a você. Ele disse, mas tem, eu estou vendo dinheiro no seu bolso. Ele disse, mas esse dinheiro não é para dar para você. Esse dinheiro é para eu pôr gasolina no meu carro. Eu não cometi nenhum delito, mas tem que dar. Eu não quero que você sofra, mas você vai ter que dar. Daniel, eu tenho que dar tantos R$1.000 para o meu chefe, e eu tenho que ficar com um pouquinho. E ele teve que dar. Num país desse, a turma tende a se tornar propinador por atacado. E o que é que nós temos? Um país desorganizado em todas as áreas. Agora, e avarejo? Pagar a conta da mercearia que você está devendo, ir ao sanatório com o seu amigo, fazendo caridade, para ir ter um ombro amigo, na visita que fez, passar na delegacia de polícia e visitar o filho de um amigo que está preso, consolar alguém, uma viúva que perdeu o marido, um irmão que está doente. Isso é avarejo. Agora, precisamos entender que a mensagem do Evangelho não se contém apenas nas grandes propostas, que se mantenha no atacado. Desejo
é que essa mensagem ganhe desdobramentos no varejo hoje, irmãos. Nós vamos começar a agir a varejo. Nós precisamos agir a varejo como crentes. O mundo ao meu redor exige que eu não fique só esperando as grandes coisas, os grandes negócios no reino. Eu preciso de agir a varejo. Eu preciso de atuar a varejo. Estou convencido de que a razão da força do cristianismo não vem apenas de suas grandes propostas, mas e principalmente de sua capacidade de micro-influenciar o comportamento das pessoas, mudar a direção das pessoas, mudar as perspectivas das pessoas, colocar sonho no coração das pessoas, estar com uma família que precisa ser restaurada, estar com um amigo que está sofrendo muito e precisa de ajuda. Sim, irmãos, é interessante que Jesus louvou não quem especulava sobre o maior de todos os mandamentos, mas um samaritano. Você sabe quem é o samaritano? É o rejeitado, é o que não tem lugar no reino, é o que está fora do reino e ninguém vai lá na Samaria visitar ninguém, porque são inimigos. A religião costuma segregar os outros, os ministros religiosos também conseguem segregar, os levitas também conseguem, os que estão no altar todo dia são indiferentes, mas o samaritano não. Ele assumiu aquele homem que fora espancado quase à morte e estava lá jogado à beira do caminho, foi rejeitado por um sacerdote, foi rejeitado por um levita, todos religiosos. Às vezes o problema da religião é que ela não se interessa pelos nossos dramas, nem de mudar o curso da nossa vida para que saiamos das nossas tremendas crises. Mas o Senhor Jesus, Ele está preocupado com detalhes simples da nossa vida. Ele é aquele que se preocupa com passarinhos também, com lírios. É aquele que está interessado nos mínimos detalhes da nossa vida. Tudo da nossa vida diz respeito a Ele. Ele então quer que nós, como seus servos, nos movamos no sentido de que todos sejam notados, alcançados, ministrados pela graça. É interessante, estavam os pastores almoçando num lugar e de repente um deles perguntou a todos que estavam na mesa se algum pastor ali presente tinha alguma crise. Aí um mais falastrão levantou-se: rapaz, é óbvio que sim, todos nós temos nossas crises. Uma pessoa que não tenha qualquer crise é psicótico, está com um grande problema de confusão mental. Todos nós temos as nossas crises, os nossos dilemas. Diz assim: graças a Deus. Diga comigo: graças a Deus, porque eu não estou só. Todos têm crise. Por que nos envergonhamos com a nossa crise e ficamos lá sufocados, morrendo aos poucos, deixando o filho morrer, a filha morrer, a mulher morrer, o marido morrer, a sogra morrer mais depressa? Se nós podemos socorrer e precisamos socorrer. Você sabe que a minha crise vem da minha observação de que os crentes absorvem bem a mensagem do Evangelho no atacado. Ele diz: a minha crise vem disso, que os crentes absorvem bem a mensagem do atacado, mas têm enormes dificuldades de lidar com o Evangelho, né? A mensagem do Evangelho.
com o evangelho no seu varejo. Fico, disse alguém, angustiado em observar que existem muitas pessoas que conhecem as grandes verdades da fé, mas não sabem se comportar dentro de casa em relação à esposa, aos filhos, à empregada, e ao marido, e ao pai, e ao irmão. As suas relações familiares são péssimas. Eu às vezes tenho que me arrepender muito. Às vezes eu faço a vida da Neuza um drama. E eu digo, Senhor, eu não tenho direito de fazer isso. Mas ela fica lá na dela, não é? Mas às vezes ela fica, eu vou sobrecarregando tanto ela que ela explode. Aí eu digo, agora eu vou entrar em crise. Agora é que é a crise mesmo. Mas nós temos esse péssimo hábito de atentar para as grandes coisas e as pequenas coisas vão passando. Uma ofensa aqui, outra ali, uma acusação aqui, outra ali. Isso vai tornando a vida da pessoa muito crítica. É cristão, mas fica a noite inteira em frente à televisão e não se dispõe a dialogar com um filho adolescente que está com um drama terrível na vida, nem com a filha. Eles não têm com quem compartilhar, não há tempo na casa, a mãe não tem tempo, o pai não tem tempo, mas tem tempo para novelinha. Vocês sabem que o Brasil na sexta-feira parou? Hein? Vocês sabiam disso? Parou, sabe por quê? Por causa da Avenida Brasil. O país parou, teve um pique de energia, porque muita gente foi para a televisão, sofreu tanto que depois foi tomar banho e aí veio o pique de energia. Daniel, por quê? Por causa da Avenida Brasil. Graças a Deus, a Avenida Brasil acabou. Aí vem o Jorge. Está vendo como é o negócio? Temos tempo. Mas somos cristãos de verdade. Mas meu irmão, e oração, por que você não vem? Não tive tempo. Oh, aleluia, meu tempo está muito tomado. Agora, é cristão, mas sua vida sexual é horrível, porque vive cheio de culpa e de acusação. Não tem tempo de trabalhar a sua vida nesta área. E eu vejo alguns maridos como aquele personagem da Gabriela, né? Que teve um drama tremendo porque a Gabriela lhe foi infiel. Aí deram um jeito, inventaram que ele tinha casado com uma moça que mentiu, com a Gabriela que mentiu para ele os documentos do casamento. O que fizeram? Lá apareceu um amigo, um advogado, que provaram que houve erro de pessoa e que ele não estava casado. E se ele não tivesse casado, ele não era corno. Não é isso? É isso, estas coisas. Mas, gente, por quê? Não é só isso que é cor, não. É porque o marido não dá atenção, não dá lugar ao amor, às expressões cristãs na sua vida. Agora, é cristão, mas é uma pessoa ranheta. Deus outro dia disse que eu era ranheta. Está vendo? E eu tive que engolir esta. Então, meus amados, é ranheta, não é? De difícil perdão, que mantém rancor e suspeita, que perdoa, mas diz, não, para lá, eu te perdoo, mas a dívida é sua, cuida dela, do meu dinheiro você não vai levar. Pastor Pedro, você faz isso com a sua esposa, pastor Pedro? Você perdoa a dívida, agora vai pagar com ela. Perdoa a compra, pague com ela.
não é? Tem que tomar o fardo um do outro. Somos casados para levar fardo também, não é só alegria. É cristão, mas vive dando cheque sem fundo. É cristão, mas xinga no trânsito. É cristão, mas não é resolvido profissionalmente. Inveja o sucesso alheio. Chora sua própria frustração. É cristão, mas ninguém presta. O milagre da cura desse homem é interessante, porque ela não fica contida no discurso subjetivo, nas grandes coisas, mas se centraliza em atos. Esse milagre mostra com clareza que a fé se concretiza em atos pequenos, em ações significativas e pequenas também. Às vezes eu gosto da redundância, verdade verdadeira, fatos reais, milagres concretos. O perdão dos pecados é um milagre, mas é uma substância real. A cura de um paralítico é palpável. Digamos, o perdão do paralítico é o atacado, a sua cura é o varejo. Precisamos aprender que toda expressão de amor é significativa, mas as que se concretizam são mais excelentes. Vamos tomar os amigos deste coxo, deste aleijado, naquele catre. Eram amigos verdadeiros. Eles de fato amavam este amigo. Desfrutavam de um relacionamento muito profundo. Jesus os elogiou. Mas não foi só um elogio vazio, não. Eles tinham fé. Fé que os obrigava a ter um relacionamento significativo, que tomasse uma posição em relação ao amigo enfermo e que não podiam procurar Jesus, que não podia ir até Jesus. Eles conheciam Jesus, tudo me leva a crer que aqueles homens tinham acompanhado Jesus, visto os seus milagres, e de repente eles começaram a conjecturar que em Jesus havia possibilidade de cura para aquele homem. E eles então, no seu tremendo amor e interesse pelo amigo, pegaram naquele catre e o carregaram até onde Jesus estava. Em chegando lá, eles não puderam aproximar-se de Jesus porque havia muita gente, a multidão era grande. Mas eles amavam e eles tinham fé que se Jesus falasse, tocasse naquele homem, ele ia ser curado, o seu amigo seria restaurado. E já pensou ver um amigo restaurado? Aquele era o preço da sua fé, ver um amigo restaurado. Tirar o amigo daquele sofrimento. Então o que eles fizeram? Eles subiram ao eirado, abriram um buraco lá no telhado e desceram aquele homem com o seu catre. E Jesus, vendo aquele ato tremendo de fé, de ousadia, de amor, de compaixão, ele os elogiou. E o que ele elogiou? Vejam vocês, ele elogiou a fé daqueles homens. Diz lá, Jesus vendo-lhes a fé, lhes, plural de lhe, se refere aos 4 homens que ousaram descê-lo, tiveram fé e sabia que o amigo ia ser curado, desceram naquele buraco por cordas. Gente, isto é evangelho. Isto é o que Jesus reclama de nós. Face ao sofrimento dos que nos rodeiam, dos nossos amigos,
dos nossos companheiros de serviço, dos que habitam conosco numa cidade, dos que nos conhecem. Nós temos um compromisso com todos. Nós temos um papel a exercer com todos. Sou chamado em Cristo para exercer um ministério. Aqui assentado nesta igreja não há ninguém que não tenha um ministério. Não há aqui ninguém que não possa exercer misericórdia, compaixão. Não há ninguém aqui que não possa estender a mão ao necessitado. Não há nenhuma família aqui que não saiba abrir a sua porta e abençoar alguém. Mas acontece, irmãos, que nós temos uma fé preconceituosa. Não estendemos a nossa mão. Vocês sabem? Alguém disse que crente faz campanha contra gays, que crente faz campanha contra o retrato da mulher nua, mas ele não toma uma posição sobre as coisas reais e que trazem sofrimento. As coisas que exigem uma tomada de posição que envolva a pessoa naquilo que precisa ser feito. Mas Deus quer, o Senhor Jesus, Deus nos chamou em Cristo para que nós expressássemos o seu Filho no mundo. E se houve alguém que se deu, foi Jesus. E Jesus está lá naquela casa. E o aleijado é colocado diante dele. O aleijado tem um problema. E o seu problema não é só o seu aleijão, a sua enfermidade, que se via. Mas ele tem um problema sério. Por que Jesus começou declarando o perdão dos pecados daquele homem? Diz que, verso 20, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Ele começou por onde? Qual é mais fácil dizer? Perdoados te são os teus pecados, ou toma a tua cama e anda? Mas ele começou pelo lado mais difícil. Por quê? Para ofender os fariseus e os escribas? Nada disso. Ele conhecia os pensamentos deles. Foi para afrontá-los? Não. É porque o problema crucial daquele homem se chamava o quê? Hein? Pecado. Precisava resolver aquele que era o problema daquele homem. Às vezes nós estamos tentando resolver problemas e não conseguimos, porque estamos mexendo com aquilo que é secundário. Mas o que adoeceu aquele homem foram os seus pecados. E precisava de se começar onde estava o problema. É no pecado, gente, que está o problema. Todo ódio, toda amargura, toda tristeza, toda mágoa está no pecado. E o pecado tem um problema, ele mata mesmo. Porque Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E todo o problema daquele homem, todo o seu entrevamento, ele estava entrevado, não podendo andar com as suas asas por causa do seu pecado.
E quando Jesus disse: homem, perdoados te são os teus pecados, o que aconteceu naquele auditório? Logo, escribas e fariseus começaram a criticar. O que eles falaram de Jesus? Ele cometeu o quê? Blasfêmia, um pecado contra Deus. Ele blasfemou. E diz que Jesus, conhecendo-lhes o coração, perguntou deles: qual é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou levanta-te, toma a tua cama e anda. Deixa eu dizer para vocês. Ambos são difíceis, porque quem pode perdoar pecado? Deus. Jesus sabia que fazer aquilo ali ia criar problemas, mas ele tinha que fazer aquilo. Ele tinha que arrancar o mal da vida do homem pela raiz. Ele tinha que trazer uma solução para que ele fosse curado. Mas declarar a cura dele, e se o homem não andasse? Hein, Bimbato? Então vamos sair pela tangente. Que o Senhor te cure. Tá certo? Seus pecados são perdoados. Tudo certo. Esse é um problema íntimo. Ninguém via isto. Os resultados não viriam. Mas as duas coisas têm que ser ditas. Perdoados são os seus pecados. E levanta-te, toma o teu leite e vai para casa. E Jesus disse: mas eu disse isso para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. E ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Mas eu recebi essa atribuição porque sou filho do Pai. Então, meus irmãos, nós temos que começar a reavaliar a nossa vida. Muitas coisas estão acontecendo na nossa família, muitas famílias estão morrendo por causa do pecado. Nós não prestamos atenção, deixamos o pecado entrar pelas nossas portas, ligamos aquele 42 polegadas, e tem uns que têm polegadas maiores, né? Tem 60, tem até da parede inteira. Liga aquilo e esquece. Esquece da família. Vive uma vida com os filhos de sai para lá. Não tenho tempo agora. Não está vendo que eu estou vendo Avenida Brasil? A minha novela preferida. Não tenho tempo. Depois eu converso com você, mas depois nunca chega. E o filho e a filha estão lá fora afundando no crack. Mas não é de futebol não, tá? Estão afundando na branquinha lá, na cocaína. Negócio de maconha, já era. Mas o pior disso, nossos filhos estão sendo corrompidos, quando nós não temos tempos para eles. Temos tempo para grandes coisas, mas não, esse negócio de menino, sai para lá, menino. E a menina que cresce com um sentimento de rejeição, Marcos, porque tem toda a vida ele vai lembrar que você diz para ele: sai para lá. Toda a vida você deu, passou uma mensagem para ele: você não é importante. O tufão é mais importante para mim agora. Deixa o tufão falar. O tufão vai soprar tão forte que vai destruir a nossa família. Mas eu gosto do tufão. Irmãos,
clamor hoje é por homens e mulheres que se empenham em pequenas coisas. A igreja tem que atuar no mundo onde as pequenas coisas estão destruindo-o. O que faz mais mal à vinha? A raposa grande ou a raposinha? Hein? A raposinha. Por quê? Porque a raposinha não é quase vista. A raposa grande você logo vê uma raposona, mata. Mas e a raposinha? Ela vem e destrói a vinha. Ela acaba com o galinheiro, que é pequena. Passa nos pequenos buracos. As pequenas brechas da sua vida vão dando passagem àquelas coisas que vão destruir você e a sua família. Vão destruir o seu trabalho. Vão destruir você. O mundo está morrendo, irmãos. Desamparado. Mãos estendidas, me ajudem. Socorro. As pessoas estão envergonhadas. Precisamos de amá-las tanto que elas acabem a vergonha a respeito das pequenas coisas das suas vidas que estão levando à destruição. Mas Jesus pode curar o seu coração. Ele veio para resolver tudo aquilo que destrói a sua vida. Ele é poderoso para fazer muito mais na sua vida do que você imagina. Você quer realmente uma vida transformada? Quantos aqui estão interessados numa vida transformada, pagando preço de fato? Levante a mão. E você, meu amigo, como é que está? Quer que Jesus te cure? Entre na presença dele, pelos buracos dos telhados, pelos buracos da igreja, entre. Mas entre mesmo. Entre para valer, comece algo novo, revolucionário em sua vida. Para de medo. Conheço homens que estão com medo de ser governado por pastor. Eu não quero governar a sua vida não, de jeito nenhum. Eu estou pedindo governo na minha vida, eu estou sob o governo de Cristo. E como Pedro, eu não tenho direito de governar ninguém. Eu não tenho direito de dominar ninguém. Pode vir. Nós vamos andar juntos. O que eu tiver eu lhe dou. Mas você tem coisas que eu preciso também. Então vamos andar juntos. Vamos pagar preço. Se você foi martirizado numa igreja, tira esta de mártir hoje. Você pode ser uma bênção na igreja. Se não for nessa, será noutra. Se não for no reino de Deus, será na igreja mundial. Mas você será. Quem sabe não na igreja mundial, mas aqui. Então você será aqui. Mas decida. Vou fazer de Jesus meu supremo Senhor e a minha preocupação permanente. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Fiquem de pé todos. Levanta a sua mão, assim, costas para trás, palma para frente, assim. Isso significa o que, Bimbato? Eu estou aqui para receber. Vamos receber? Vamos orar? Vão repetir comigo? Digam assim: meu Deus, obrigado por Jesus. Ele está pronto para nos receber a cada instante. E Senhor, eu vibro quando ouço Jesus dizer: o Filho do Homem veio buscar
e salvar o que estava perdido. Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso que Tu toques a minha vida. Há senões na minha vida, há problemas na minha vida que só Tu podes resolver. Eu estou aqui nesta noite. Nenhum amigo me desceu pelo buraco do telhado, mas eu entrei naquela porta decidido a tomar uma posição. Deixei a minha casa para procurar a Tua solução, Senhor Jesus. Por isso agora eu me coloco nas Tuas mãos. Toca na minha vida. Se há pecados em mim que precisam ser perdoados, me mostra esses pecados e eu os confessarei. Dá-me, Senhor, o Espírito para me levar ao entendimento de que o pecado está me atrapalhando. E eu estou, Senhor, doente, não estou entrevado, mas o meu coração está dolorido. Eu preciso de Ti. A minha vida não é tão certa. Eu ando por caminhos incertos, mas eu quero o melhor. E nesta hora, Jesus, eu me coloco nas mãos do Espírito, o Teu Santo Espírito. Aceita-me, transforma a minha vida, faz-me um novo homem, uma nova mulher, uma nova moça, um novo rapaz, um novo adolescente, uma nova adolescente. Toca a minha vida. Você precisa do toque de Jesus na sua vida, do seu perdão. Pode sair do seu lugar e vir aqui que eu vou orar por você aqui na frente.